Fala galerinha, bom dia! Tava aqui meditando, na história de Zaqueu, Eu quero compartilhar aqui uma mensagem com vocês. Então abra em Lucas capítulo 19. Bora lá. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Verso 6, olha só que legal. E apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. Que legal. 7, e vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E por que isso? Porque todo mundo sabia lá na época que Zaqueu, ele era cobrador de imposto, 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o que me chama aqui atenção na história de Zaqueu, Na época lá, todos sabiam quem era Zaqueu, Era cobrador de imposto, cobrava mais, ninguém gostava, naquela época dos cobradores, E Zaqueu, ele teve essa atitude, de, Jesus, eu quero você, E o que eu tenho feito de errado, se eu tenho prejudicado alguém, eu vou restituir essa pessoa quadruplicado, quase que não sai. E vou dar metade dos meus bens aí para os pobres, Mas eu vi algo diferente em você e eu quero isso para mim, E eu estava conversando com uma pessoa ontem, falando do jovem rico, E que grande diferença, E me fez lembrar de pecadores, quem são pecadores e quem são religiosos, Os pecadores, eles se arrependem, mudam de direção, Aqui, confessam. Zaqueu, ele confessou, todo mundo lá sabia quem era, não gostava de Zaqueu. E Zaqueu, ele teve essa atitude linda: não, Jesus, se eu prejudiquei alguém, eu vou restituir essa pessoa e vou dar metade dos meus bens aos pobres, Eu quero mais de ti, Como se ele estivesse falando mesmo com a própria vida. E foi o que ele fez. Eu me arrependo e eu quero seguir o Senhor. E Jesus, ele diz: hoje entrou salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão, Jesus, ele remete a Abraão porque Abraão teve fé, Tem uma passagem que fala que Abraão exultou em me ver, Enquanto naquela época, não se tinha esperança, do Messias. Lá era uma outra cultura, era olho por olho, dente por dente. E quando veio Jesus, não, tudo mudou, pela graça. E para fechar, eu vou falar rapidinho aqui do jovem mancebo, o jovem rico, que está em Lucas 18, que o jovem rico, ele pergunta para Jesus: bom mestre, o que eu faço para herdar o reino? Aí Jesus, ele fala: por que você me chama de bom? Bom é Deus, Aí Jesus, ele começa a discorrer, não matarás, não dirá falso testemunho, não roubarás, honra teu pai e tua mãe. Aí o jovem, ele fala: Jesus, mas isso aí eu faço desde a minha mocidade. Aí Jesus, ele fala pro jovem rico, então te falta uma coisa, vende tudo que você tem aí, dê aos pobres, vem e me segue.
Aí o texto narra que o jovem ele ficou muito triste, né? Cadê, ó? No 23, porque ele era muito rico. E eu não falo só de riqueza aqui não, né? O conhecimento que esse jovem adquiriu todo esse tempo também. Pode ser um outro fator no qual ele levava como seu senhor, assim como o dinheiro. Ele fez do dinheiro o seu senhor. Né? Aí Jesus no 24 ele fala assim, ó. Quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Né? E essa é a diferença, né? Entre o Zaqueu. Né? Zaqueu, eu intitulo, né, como um pecador arrependido, porque ele sabia, ele sentia essa angústia no seu peito, né? Ele sabia quem ele era, né? Ele se sentia rejeitado também, porque as pessoas falavam dele, né? Pelo fato dele ser um cobrador de imposto. E o jovem rico, entenda aqui que eu só tô dando um exemplo, né, do que eu vejo aqui. O jovem rico eu já vejo como um religioso, porque ele não se arrepende, né? Diz aqui que o que foi mais importante para ele foi tudo que ele construiu com suas próprias mãos, né? Há uma grande diferença, né, entre religioso e um pecador arrependido, né? Eu já disse em vídeos anteriores que quem matou a Cristo foi os religiosos, né? Lembra lá que os religiosos que começou, né, toda aquela baderna para que crucificasse a Jesus, né? Os pecadores não. Os pecadores se arrependeram, né, e mudaram de direção, né? A gente encontra isso discorrendo, né, lendo a Bíblia, né? Enfim, era isso que eu queria compartilhar com todos vocês. Que Deus o Pai abençoe.